Bom dia a todos, a paz do Senhor. Para mim é um privilégio muito grande da parte de Deus ter me concedido a passar um estudo por um amigo que tanto insistiu sobre esse assunto que agora eu vou relatar. Porém, será que nós podemos entrevistar os demônios quando ele está processo numa pessoa? Essa é a pergunta de hoje. Será que nós podemos entrevistar um demônio que está numa pessoa processa de demônio? Aqui no livro de Marcos, ao capítulo 5, ao verso 1, título do texto vai falar: a cura de um endemoniado gadareno. Então o texto vai nos revelar no verso 6, quando de longe o espírito imundo que estava sobre aquele homem viu Jesus, ele correu até Jesus e adorou. E ele clamando com alta voz, gritando: o que é que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Porque os demônios conhecem Jesus. Porque os demônios antigamente eram anjos e hoje são anjos caídos, são demônios. Ele conhece. Então, quando ele avistou Jesus, ele correu até Jesus, gritando, clamando em alta voz. E naquele período, as pessoas não sabiam que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, porque ele estava ensinando a sua nova doutrina. Aquilo era novo. E quando o espírito imundo chegou até Jesus, clamando, gritando, perguntou: o que é que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjurou-te por Deus que não nos atormenta. O Espírito pediu a Deus, pediu a Cristo Jesus que não atormentaste. No verso 8, Jesus vai falar: espírito imundo, saia desse homem. Mas, porém, antes do espírito imundo sair, no verso 9, Jesus pergunta quem ele é. Qual é o teu nome? E respondeu o espírito imundo: Legião. Meu nome é Legião, porque somos muito. E o espírito maligno e imundo, verso 8, continua falando: orgo carecidamente que não nos mandes para fora do país. A palavra orgar é pedir por favor. Então o espírito imundo pediu por favor, encarecidamente, que não mandasse para fora do país. Então Jesus entrevistou o espírito imundo. O texto nos mostra que Jesus entrevistou o espírito imundo, aquele demônio que era chamado Legião, porque eram muitos demônios só numa pessoa só. O texto nos revela. Mas também, algo que nos chama a atenção, realmente nesses dias de escândalo, que está acontecendo demais no meio de nós, que aquelas pessoas que se dominam filho de Deus, pastor, alguns estão indo sem direção. Está fazendo algo que o Espírito Santo não conduziu ele a fazer. Como assim? O texto nos revela que Jesus entrevistou um demônio. Sim, básica bíblica. Mas não era tudo que Jesus fazia isso. Não era frequentemente Jesus fazia isso. Porque o texto no livro de Lucas, ao capítulo 4, ao verso 41, vai nos relatar que também... vou começar no verso 40 para a voz entender. Começar no verso 40. E o pôr do sol, todos os que tinham enfermidade, de diversas enfermidades, trazia ele e curava, impondo as mãos sobre cada uma daquelas pessoas enfermas, que se encontravam com enfermidade. E de muitas daquelas pessoas que se encontravam com enfermidade enfermo, delas saía demônio. Porque tem dois tipos de enfermidade. Tem a enfermidade da carne, da matéria, e tem a enfermidade da alma que o demônio põe. Enfermidade sobre os nossos corpos.
sobre o templo do Espírito Santo, que somos nós, como fala em Coríntios, capítulo 3, verso 16. O inimigo põe enfermidade sobre a pessoa, joga seta. Então, de várias pessoas, de diversas enfermidades que Jesus estava curando, de muitos saía demônio. Verso 41. Também de muitos saía demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Os demônios declaravam naquele período, naquele tempo, que Jesus era o Filho de Deus. E ele, porém, Jesus, porém, ele repreendia os demônios. Repreendia como? Para que não falasse, pois ele sabia, pois os demônios sabiam que ele era o Cristo. Então Jesus, ele repreendia os demônios para sair calado. Então foi pouquíssima vez que Jesus fez uma entrevista com o demônio. Porque quando Jesus expulsava os demônios, ele saía calado, gritando, agitado. Porque Jesus sabia que ele conhecia ele. Mas o povo não. Isso podia gerar escândalo, como gerou. Como eu vou falar para vocês, olha o escândalo que gerou. Cada dos fariseus, que são hipócritas, como Jesus falou em Mateus capítulo 10. Os fariseus são hipócritas. São como sepulcro caiado. São bonitos por fora e cheios de osso de morto por dentro, podre. E não é diferente dos dias de hoje. Tem muitas pessoas hipócritas que não conhecem as obras e nem a Cristo. E se escandaliza, porque Deus fala: aqueles que estão em mim não se escandalizam, porque me conhecem. E por isso que Jesus expulsava os demônios. Então o texto no livro de Mateus, capítulo 12. No livro de Mateus, capítulo 12, ao versículo 22, vai nos relatar que o título do texto: a cura de um endemoniado e as blasfemas dos fariseus que perseguia Jesus, a acusar de toda forma, de toda maneira, por não compreender e não querer aceitar a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo. Então eles não se davam a oportunidade de querer conhecer Jesus. E assim é muitos no meio de nós. Muitos estão no meio de nós que não está ali para conhecer Jesus. Está ali para questionar, criticar, acusar. Não busca compreender nem entender. Ele não se dá a oportunidade de conhecer Jesus. Assim eram os fariseus. Os fariseus se escandalizavam com a doutrina de Cristo, da justiça, do amor, do perdão, da verdade. E quando Jesus expulsava os demônios, em vários textos na Bíblia, Jesus mandava que eles se calassem, para não gerar escândalo, porque quando os demônios se manifestavam, eles se manifestavam clamando, gritando em alta voz, dizendo que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo. Os demônios conheciam ele, mas as pessoas não. Então aqui nessa passagem aqui gerou um escândalo, por causa dos fariseus que não aceitavam a doutrina e o ensinamento de Cristo. Não queria a Cristo por a dureza do vosso coração. Então no livro de Mateus, ao capítulo 12, ao versículo 22, como eu já tenho mencionado o título do texto, a cura de um endemoniado e a blasfêmia dos fariseus. Então trouxeram o endemoniado cego e mudo. O endemoniado era cego e mudo. E Jesus curou o endemoniado. E passando o mudo a falar, o mudo começou a falar depois que o demônio foi expulso, depois que foi curado. Deus fez um milagre. Toda a multidão, verso 23, toda a multidão se admirava. Dizia: este porventura não é o Filho de Deus?
filho de Deus, filho de Davi? Que Jesus é da geração de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmurava: esse não expulsa os demônios, senão pelo poder de Deus Ebu, maior é os demônios. Que eles falavam. Eles blasfemaram, dizendo que Jesus expulsava os demônios por ele ser um demônio. Maior era o demônio que estava sobre Jesus. Eles blasfemaram. Blasfemaram contra Cristo por causa do milagre. Por causa que Jesus curou aquele homem, aquele mudo que começou a falar. Os fariseus se escandalizavam e blasfemaram. É igual o dia de hoje. Quando Deus usa um servo dele, um profeta, um pastor, uma pessoa que se domina, cristão, filho de Deus, que tem a vida no altar, que tem compromisso com Deus, intimidade com Deus, que o Espírito conduz ele vai por a direção de Deus, não dele si mesmo, mas por a direção de Deus. E quando Deus faz um milagre, algo assim, sempre tem no meio de nós uns para criticar, para questionar, porque eles não estão ali para adorar a Cristo, para conhecer a Cristo. Eles estão ali para escandalizar, para questionar, para curiar. Não se dão oportunidade a si mesmo para conhecer Jesus. E Jesus só se revela aos que buscam. Porque a palavra de Deus fala no livro de João, capítulo 4, ao verso 24. Que Deus é Espírito e Ele se importa que tais venham adorar Ele em espírito ou em verdade. Tais que venham buscar Ele, que venham se aproximar dEle, é necessário que crê. Livro de Romanos, capítulo 11, ao verso 6. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele crê que Ele existe. Senão Deus não se revela a Ele, não se manifesta. É igual o dia de hoje. Deus não se revelava para os fariseus. Os fariseus não buscavam conhecer Ele, buscavam acusar, questionar. Quem não conhecia a Cristo, quem não conhece a Cristo se escandaliza, porque não conhece Ele. Que conhecesse não escandalizava. Aonde está isso? Eu vou mostrar na Bíblia. Então os fariseus criticou Jesus, questionou Jesus e blasfemaram. Porque Jesus, quando fez esse milagre, foi o Espírito Santo conduzindo ele, o Espírito de Deus conduzindo ele. E eles blasfemaram. E Jesus responde. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo não fica em pé. Que Satanás expulse os seus vossos filhos, como o reino dele vai ficar em pé. Casa dividida não fica em pé, que aquela casa está dividida, ela não vai permanecer em pé. Não tem como. Então Jesus fala no texto que ele expulsa. Porque ele expulsa por o dedo de Deus, porque a voz dele é chegada até o céu. Glória a Deus. Então, o texto nos fala em Mateus também. Mateus capítulo 11 ao verso 6. Mateus capítulo 11 ao verso 6. Vai falar: bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo para se escandalizar. Como a pessoa vai se escandalizar que conhece Cristo? Quem se escandaliza só que não conhece Cristo. Que o Espírito do Altíssimo não está sobre aquela pessoa. Não tem como ela compreender e entender. Porque para ele não foi revelado o que está acontecendo ao momento. Não permanece, ele vai se escandalizar mesmo. Ele não entende, não compreende. Mas os que estão em Cristo conhecem. Porque a palavra de Deus nos fala. No primeiro livro de Coríntios, ao capítulo 2, verso 14. Que o homem natural não compreende nada do Espírito. Para ele parece ser loucura, e é verdade. Mas o homem que é espiritual, ele decide bem. Ele entende, ele conhece. Porque é maior o que está nele, o Espírito Santo de Deus. Pessoa natural não compreende, não entende as obras de Deus, só questiona. Então o texto vai nos falar que bem-aventurado é aquele que não acha motivo algum de escândalo de Cristo. Não acha motivo de Cristo para se escandalizar. Porque ele conhece a Cristo. Como? Vamos para o livro de João, ao capítulo 14.
João, o livro de João, capítulo 14, vai falar, verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. A palavra mundo são as pessoas que não são convertidas em Cristo, as pessoas que vivem seguindo o curso desse mundo, fazendo a vontade dos pensamentos, da carne, sendo influenciado por principado e oeste infernal, seguindo o curso e cultura mundana. Onde está essa palavra em Efésios, capítulo 2, verso 1 adiante? Está lá. Eles não conhecem a Cristo. Porque o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Não conhece. Vai se escandalizar mesmo uma pessoa dessa forma. Mas vós conhece, porque ele habita em vós. Por isso que o homem espiritual desce bem, porque ele tem o Espírito de Deus. Aqueles que não têm se escandalizam, blasfema, não entende, não compreende, questiona. Por isso que existem as perseguições. Porque os que nos perseguem são os que não buscam compreender, entender. Os que não buscam querer aceitar Cristo, querer Cristo, são os que questionam e criticam as obras do Espírito Santo de Deus, porque não entende e não compreende. Para ele parece ser loucura, igual a palavra nos relata. Mas também o texto vai nos mostrar que Jesus deixou promessa para os que estão nele, para os que permanecem em Cristo. Como assim? Porque tem muito no meio de nós que não são de nós. Como assim? Tem muitos que estão na igreja, que já pecaram, já se corromperam, não se arrependeram, não se converteram e permanecem ali na igreja, mas sem o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus não fala em Coríntios capítulo 3, 16, que vós são o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita em templo imundo, porque você pecou, não se arrependeu, não se converteu, pecou e continuou no erro, o Espírito Santo se retirou de você, meu amigo. Você não vai entender mais as coisas de Deus. Você está no pecado, você está imundo. As trevas não se juntam com a luz, não tem forma ou maneira alguma. Mas Deus não deixou esse assunto, eu deixar para outra oportunidade. O que eu quero falar nesse texto, que Jesus expulsava os demônios. Sim. E o motivo que ele expulsava os demônios e mandava os demônios se calar, por causa do escândalo que aqui eu mencionei, para as pessoas que não conhecem Cristo. Mas Jesus também entrevistou o demônio. Mas a Bíblia também vai falar que nós devemos ser imitador de Cristo. A Bíblia nos fala que nós devemos ser imitador de Cristo. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, ao verso 1. Seja os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Também a palavra vai dizer que Jesus também deixou promessa para conosco. No livro de João, capítulo 14, ao verso 2, vai falar: na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Que Jesus expulsou os demônios. Que Jesus entrevistou os demônios, aqueles que crê nele, que permanecer nele, amar Jesus, guardar todos os mandamentos, vai fazer as mesmas obras que Jesus fez. Ele não expulsou os demônios? Aqui o texto também não mostrou que ele entrevistou o demônio? No livro de Marcos, capítulo 5, ao verso 7 adiante. Vai fazer. É um profeta. Ele está permanecendo em Cristo. O Espírito de Deus está sobre ele. Ele vai fazer as mesmas obras que Deus fez. E vai ser perseguido da mesma forma que o seu Senhor foi perseguido. Ele vai ser perseguido. E outras obras maiores farão, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo enquanto pedis em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então Jesus fez outra promessa. Aquele que permanece nele, que vive conforme a palavra, anda conforme a vontade de Deus, pode pedir o que quiser. Deus vai conceder. Mas no verso 14 ele vai falar: se me amaste e guardaste todos os meus mandamentos. Para guardar todos os mandamentos de Deus tem que conhecer os mandamentos, os preceitos, o juízo, a lei, os status, tudo. Esse permanece em Deus, então Deus vai dar a vitória. Então, não se escandaliza. Que o Espírito estiver conduzindo ele estiver na direção de Deus, ele vai expulsar os demônios, ele vai entrevistar os demônios. Mas aí que está o problema nesses últimos séculos. Século XXI que nós estamos vivendo, tempo de muito escândalo. Tem muitos que já se corromperam, que não estão indo mais
sendo conduzido por o Espírito Santo. Não estou indo mais por a direção que o Espírito Santo concedeu ele ir, mostrou para ele andar. Hoje em dia, alguns profetas já entrevistam o demônio para dar ibope, gerar escândalo. É igual consagração. A pessoa, para ser consagrado, ele tem que ser consagrado por a direção de Deus. Hoje em dia não. O homem, a própria carne, está consagrando outra carne, sem direção de Deus. Eu não mando ele consagrar aquela pessoa, mas por troca de favor. Não, ele dizima bem, não, boa pessoa, não teve direção de Deus. Ele somente quis, não, vamos consagrar ele para ele ajudar mais na obra. Como ele vai ajudar na obra que não foi Deus que deu direção para ele? Vai haver problema futuramente. E está sem a direção de Deus. É uma pessoa que Deus ainda não mostrou que era chegado o tempo dele ser consagrado. Muitas pessoas estão sendo consagradas, não conhecem nem a palavra de Deus, nos mandamentos, preceitos, nada, não conhece. Ainda está crescendo espiritualmente, ainda está conhecendo. É igual, não é diferente a pessoa a pessoa que é consagrada, é uma pessoa que expulsa o demônio para fazer show, teatro. Sem direção de Deus, não tem diferença, é igual. Não teve ali direção de Deus. Eles estão fazendo por si próprio. Gera escândalo. Mas o profeta que é cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo conduz, é diferente. E quem está em Cristo conhece. Porque tem um dom de discernimento, de discernir os espíritos. A gente conhece. Mas no meio de nós, cristãos, está faltando muito, porque não busca. Porque falta compromisso de muitos irmãos com Deus. Essa é a verdade. Se tivesse compromisso, não andava cego, nem surdo. Tinha o dom de discernimento, de entender quem está operando ali. É o espírito da verdade ou o espírito do erro. Mas também a palavra do Senhor vai nos mostrar, na primeira epístola de João, capítulo 2, ao verso 6, que aquele que diz que permanece em Cristo deve andar também assim como ele andou. Que o profeta diz que está em Cristo e não anda, ou profeta, ou levita, seja a pessoa que for, e dizer que está em Cristo, e não andar conforme a palavra nos ensina, em santidade, em verdade, em justiça, em sinceridade, com certeza essa pessoa não está em Cristo, não. Eu não acredito que o Espírito Santo habita uma pessoa que anda de toda forma, praticando tais obras que Deus condena, sendo vaidoso, expondo a sua nudez, sua sensualidade, desejo de freado, de expor o seu corpo para as demais pessoas, ou xinga, ou faz coisas que Deus condena, que está na Bíblia. Lê Bíblia, estuda Bíblia, aqui ele vai saber o que Deus condena. Como a gente conhece um profeta de Deus? Por as obras, por o caráter. Por as obras do profeta que a gente conhece. Hoje em dia o povo não sabe conhecer um profeta de Deus. Chega um falso profeta, fala o que eles querem ouvir, prosperidade, Deus vai te abençoar e lá. Esse é o profeta que Deus mandou. Não é diferente. Aquele tempo também no livro de Ezequiel, capítulo 13. Lá vai falar que muitos falsos profetas profetizavam só bênçãos, só coisas boas, e o povo sofrendo. E acreditava ainda que ele era o profeta de Deus. E quando Deus levantou o profeta Ezequiel para pronunciar contra aquele povo, contra aqueles falsos profetas, contra aquelas pessoas que diziam que estavam em Deus e não estavam, estavam no erro, no pecado, e outros espíritos imundos habitavam sobre eles. O povo não acreditou. E não é diferente do dia de hoje, quando Deus levanta um profeta que fala a verdade, palavras duras. Porque tu tá no erro, meu amigo. Deus não vai mandar palavra de conforto para você. Você vai mandar se converta, se corrija. Aceita a correção do Senhor. Ele não vai dizer, vou te dar uma bênção, um carro novo, uma casa, tu todo errado, tua vida toda errada, não. Vai não. Então, creio que você já entendeu a explicação de hoje. O assunto que eu queria falar sobre hoje. Que aqueles que estão em Cristo farão obras como Jesus fez. E aqueles que dizem que está em Cristo devem andar assim como ele andou. Jesus era uma pessoa mansa, sincera, santa. Ele não expua, ele não
Quando ele não era sensual, Jesus não botava a sua nudez, não se expôs em forma desagradável. Não, ele era santo, Jesus é santo. Ele era justo, ele era sincero, era verdadeiro, era manso. Não nos convém nós dizer que está em Cristo, nós somos uma pessoa irada, mentirosa, enganadora. Ou nos vestimos de forma igual o mundo veste. Porque a Bíblia vai falar no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, ao verso 18, que Samuel, o profeta, ainda menino, administrava a palavra na presença de quem? Na presença de Deus. E ela vai falar que ele estava vestido em veste sacerdote, em vestes santas, em veste que cobre o teu corpo a tua nudez. Hoje em dia, tá até difícil saber quem serve a Deus e quem não serve. Mas quem tem um discernimento sabe. Porque o Espírito, ele é santo. Ele não habita em pessoas imundas, que estão no pecado. Que a gente se torna imundo quando a gente peca e fica na prática do pecado. Você se torna imundo. Você está imundo. O pecado é imundo. É uma imundícia, é uma podridão espiritual. Você pecou contra Deus e permaneceu. E acha que Deus ainda está te usando. Muitas vezes Deus usa por causa do dom. Mas não está contigo, com a pessoa. Então a palavra que eu tenho nesse vídeo, que tiver alguém afastado dos caminhos de Deus, se converta. Busca conhecer Jesus. De verdade. Se dá a oportunidade de querer conhecer Ele. Não faça como os hipócritas fariseus, que questionava, criticava e não queria Jesus. Que o fim deles foi triste. Então, eu agradeço a Deus primeiramente por essa oportunidade. Não sou de fazer vídeo. Vim trazer algo só sobre porque Jesus expulsava os demônios. Eles mandavam se calar. E outros demônios, Jesus entrevistou. Eu expliquei bem qual motivo que Jesus mandava os demônios se calar. Para não gerar escândalo, igual gerou escândalo. Os fariseus se levantaram, como sempre. Então, a paz esteja convosco. Quiser conhecer mais a palavra de Deus, estuda a Bíblia.